Bom, vamos fazer lá então a correção do CA. Página 6? Não. Página 10 e 11. 10, né? Tá. 10 e 11. Então vamos lá. Letra B? Isso, né? A que se refere o termo boss wash? É a fundação do nome Dota e Washington, forma de uma megalópole chamada de Boswell. Isso. São as duas cidades, é a junção de duas cidades grandes que ficam em dois extremos, né, de uma aglomeração. Boston e Washington, nos Estados Unidos. Letra C. Todo mundo conseguiu fazer a letra B? Sim? Maria? Observando a imagem, que análise podem ser feitas sobre a megalópole Boswash? Era muito grande e acabou influenciando todas as cidades através. Coloquei diferente. Coloca o quê, Júlia? Coloquei. É uma área conurbada, fortemente marcada pelas industrializações. É uma área extremamente urbanizada. Uma extremamente urbanizada, que está se direcionando além dos limites do eixo Boswash, podendo formar no futuro uma mancha urbana muito maior. Então vamos colocar assim, é uma expansão urbana, vírgula. A conurbação está se direcionando além dos limites do eixo Boswash, podendo formar uma futura uma mancha urbana muito maior. Não. Pronto? Letra D. Na região sudeste do Brasil, temos uma megalópole em formação. Onde fica? Sim. São Paulo e Rio de Janeiro, podendo formar uma megalópole. Mais alguém? A mesma coisa, cara. Ok. Tá. De fato, a previsão seria a formação de uma megalópole entre São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, se nós observarmos o mapa em E de baixo, a gente vai ver que São Paulo cresceu no sentido contrário. Ele está crescendo em direção a Santos. Olha o mapa aí. Amarelo é São Paulo, aí vem o verdinho que é... Desculpa, amarelo é o Vale do Paraíba, aí o verde é São Paulo, o vermelho Sorocaba, o laranja é a Baixada Santista, o roxinho é Vitória e a mancha rosa... Não, o roxo é Campinas e a mancha rosa é Vitória. Era para ter crescido em direção ao Rio de Janeiro, mas cresceu no sentido contrário. Está indo em direção à Vitória. Espírito Santo.
Ok? Letra E. Circule no mapa as regiões metropolitanas associadas às metrópoles que estão se formando, que estão formando a megalópole. Fizeram aí? Região metropolitana de São Paulo, em direção a Campinas aí. Podemos seguir? Página 11. Nós temos 3 imagens aí, de 3 cidades diferentes. Alguns problemas urbanos presentes nas principais cidades da América e da África estão representados nas imagens a seguir. Identifique-os. Vamos lá. Primeira imagem, qual que é o problema urbano que nós temos aí? Congestionamento no trânsito. Isso, mobilidade urbana, né? Não existe. Mobilidade urbana. Alguém sabe onde é essa foto? Em São Paulo? No Egito, no Cairo. Não. Bom dia, Júlia. Bom dia, Júlia. Tá me ouvindo? Vamos lá, então. A segunda foto. Construção de favela nas encostas de novo. Isso. Segregação espacial. Segregação socioespacial ou formação de favelas. Tanto faz. Tá? E aí, alguém sabe que cidade é essa? Rio de Janeiro? Não, essa é São Paulo. Ah. E a foto 3? Falta de saneamento básico. Lixo urbano. Lixo urbano. Falta de saneamento básico. Quanto mais gente, mais lixo. Essa foto é em Brasília, Distrito Federal. Podemos seguir. Júlia, nós estamos fazendo a correção da página 11 do CA. Então, vamos lá. Compare os mapas que tratam de um dos aspectos da urbanização africana a seguir. Então, quanto mais escuro, é o lugar que mais concentra a população urbana, tá? É o mapa de 1980 e o mapa de 2017, ok? De acordo com o mapa, que fenômeno geográfico está ocorrendo no continente africano e justifique a sua resposta. Vamos dar uma olhada. Eu coloquei assim. A população da África está crescendo ao oeste, onde se situa o Rio Nilo, nos países de Egito e Nigéria. Além disso, no sul da África. Não dá para entender, Ana. Coloca no bate-papo pra gente. Você travou? Não travou, mas está falhando. Qual que é o fenômeno aí que a gente vai vendo? Bom, a gente chama de urbanização. É um processo de urbanização. A Ana vai pôr a resposta pra gente no bate-papo, pra gente ver se tá certo a resposta dela.
Isso. Não só onde tem o Rio Nilo, mas em outras regiões também, Ana, mas está correto. O que está acontecendo é a aceleração do processo de urbanização, tá? Processo acelerado. Ok? Então, vamos lá. Acho que terminamos, né? Todo mundo respondeu aí? Número 11? Número 13? Alguém não conseguiu? Maria respondeu? Então, tá bom. Então, nós vamos começar o capítulo novo. Lá na página 22. Página 22 da apostila. Oi. Tá. Foi? Vamos lá? Bom, esse capítulo novo, ele vai falar sobre a revolução técnico, científica e informacional que está acontecendo no mundo, que acontece no mundo, a partir das revoluções industriais, né? E a revolução técnico, científica e informacional, ela se dá em forma de redes, tá? As redes de comunicação, de transporte, de comércio, de internet, todos os tipos de redes que se falam no mundo, que interligam o mundo de alguma maneira, tá? Então, o processo de integração do mundo em redes, a gente chama de revolução técnica, científica e informacional, ok? Nós vamos entender, então, que hoje a informação ela não fica retida em um lugar, ela percorre o mundo através da internet, tá? Então, se acontece um evento espontâneo em algum lugar do planeta, né? Nós aqui do Brasil vamos ficar sabendo imediatamente, né? Então, por quê? Porque a internet ela tem essa capacidade de transmitir, de informar as notícias em momento instantaneamente, tá? E as pessoas elas se adequaram muito fácil a essa vida de internet. Então, você tem um celular, você vai lá, aconteceu um acidente, a pessoa filma, transmite, coloca na rede, todo mundo fica vendo, né? Todo mundo já fica sabendo, quase que instantaneamente. É um processo técnico, científico e de informação. A informação percorre o mundo através da internet, tá? Vou pegar um mapa conceitual que eu separei para vocês aqui. Para a gente dar uma olhadinha nele. Agora foi. Ok? Tá aí. Bom, vamos lá. Revolução Industrial. Eu não sei onde ela enfiou. Nós vamos ter a primeira fase da Revolução Industrial, que aconteceu entre 1760, 1780 a 1850, 1860.
foram um período de quase 100 anos, tá? Então, ela aconteceu na Inglaterra primeiro, e depois ela foi para a França. E depois, na segunda fase, ela já se espalhou pelo mundo, tá? A matéria-prima aí era o ferro, ok? A indústria a vapor e a produção têxtil de algodão, de tecido, certo? A fase do capitalismo era o capitalismo industrial. Já havia saído do capitalismo comercial, que era aquela fase do capitalismo voltado... Tchau. Aquela fase do capitalismo voltado para o comércio, marítimo, das caravelas, da vinda dos europeus para colonizar os países, né? Então, esse aqui ele foi o capitalismo comercial. Esse aqui era o capitalismo industrial, ele era voltado para a produção industrial, tá? Então, nós tínhamos duas classes aí, os ludistas e os cartistas, tá? Os ludistas, eles eram pessoas que queriam negociar com os donos das fábricas, e os cartistas, eles chegavam e quebravam tudo, porque nós vamos lembrar que nesse período não existiam leis trabalhistas, então o trabalho era extremamente forçado, as pessoas trabalhavam 12, 15 horas dentro das fábricas sem direitos trabalhistas, tá? Inclusive as crianças também, ok? As crianças também trabalhavam nesse período, tá? Então as pessoas reivindicavam direitos, melhores salários, uma jornada de trabalho menor, tá? Então as mulheres trabalhavam, as crianças trabalhavam, beleza? Quais foram os impactos aí? Aumento da produção de mercadorias, separação dos meios de produção, que daí nós vamos ver depois os modos de produção industrial, tá? Força de trabalho, socialização da produção e concentração de riquezas. Então, nós vamos ver nesse período aqui a divisão muito clara das classes sociais. Tá? Então, nesse período, Karl Marx ele dizia que existiam dois tipos de pessoas, tá? Os que eram donos dos meios de produção, que eram os donos das fábricas, e a classe trabalhadora, os operários, os proletários, que eram as pessoas que vendiam a sua força de trabalho, ok? Depois nós vamos ter a segunda fase da Revolução, tá? Que acontece a partir de 1860. Não fica somente concentrada na Europa, ela já se espalha pelo mundo. Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão, tá? Pro, Oi, pode fazer uma pergunta? pode. Elas assistem por esses países assim, no mundo ainda, para depois espalhar tipo, para os mais próximos, a África. E foi? Nesse período, foi. Foi, Júlia, porque não existiam mais as colônias de exploração, teoricamente, tá? Então, eles começaram a se espalhar porque eles precisavam de matéria-prima e de mão de obra. Então, eles começaram a instalar as indústrias nos países pobres, principalmente nos países da África, que é aquele período que a gente chama de neocolonialismo ou de imperialismo, que foi o período em que a África foi partilhada, foi dividida, tá? Mas as pessoas tinham salário, não era um trabalho escravo, teoricamente não era, e eles tinham salário porque eles precisavam de mão de obra e de mercado consumidor, tá? Os escravos não tinham poder de compra, o trabalhador assalariado tinha. Beleza? Bom, e aí a fonte de energia não era somente mais o carvão mineral, era a eletricidade agora também, tá? Indústria petroquímica, siderúrgica, automobilística e eletroeletrônica, ok? O capitalismo era o capitalismo que a gente chama de capitalismo monopolista, mas é outro nome que nós vamos utilizar. Comercial e industrial, não me lembro agora, vamos lá. Que era a fusão das indústrias e dos bancos,
que foi o deslocamento do capital. O dinheiro começou a girar, a rodar o mundo, tá? E as negociações começaram a ser feitas, principalmente em dólar, ok? E aí nós vamos ter associações internacionais de trabalhadores, organização de classes, né? Classes operárias, os sindicatos, formação dos sindicatos, tá? Então foi a partir daqui, desses dois momentos históricos, que nós tivemos a formação desse meio que nós vivemos agora, tá? Técnico, científico e informacional, tá? Tem um outro mapinha que eu vou mostrar para vocês antes de terminar a aula, para a gente conseguir visualizar melhor. Os modos de produção. Tá? Esse aqui... Professora, você vai mandar esse mapa no grupo. Com certeza. Eu vou mandar esse aqui para vocês, tá? Né? Eu vou mandar esse aqui que está mais completo. Tem a primeira, a segunda e a terceira revolução. Beleza? Ah, tá. Tá? Eu mando lá, aí vocês, por favor, passem para o caderno, cola ou copia, não sei como vocês vão fazer. Pode imprimir também, tá? Mas é outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? É isso aqui, tá? São os modelos de produção, os modelos produtivos, tá? Certo? O primeiro modelo produtivo aí que nós vamos ter foi criado por Frederick Taylor, tá? O nome era Taylorismo. E aí nós vamos ter as características do Taylorismo aí. Produção em massa, o ritmo do trabalho era baseado no desempenho individual, ok? Criação de grandes estoques. Então, nós vamos fazer, sei lá, uma régua. Vamos fazer uma régua. Vamos criar 1 milhão de réguas e vamos deixar no estoque. Daí a gente vai vendendo, tá? Trabalhador realizava uma única tarefa, tá? Então, nós assistimos ano passado o filme do Chaplin, nós assistimos? Sim ou não? Assistimos, né? Vocês lembram que ele ficava apertando parafusos? Né? Então, era baseado nesse modo de produção aqui. O trabalhador fazia uma única tarefa, tá? Não totalmente nesse modo, porque aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, vou mostrar para vocês. Quem marcava o ritmo do trabalho era individual, era o desempenho de cada trabalhador. Tá bom? Que é o item 2 aqui da nossa lista, tá? O ritmo de trabalho era baseado no desempenho do trabalhador, tá? E aqui o trabalhador desempenhava uma única tarefa, beleza? Aconteceu, foi utilizado nos Estados Unidos no final do século XIX, tá? Um outro fator que nós temos aqui, um outro modo de produção, é o Fordismo, tá? Ele foi criado pelo Henry Ford. Já ouviram falar no Henry Ford? O cara que criou os carros da Ford, tá? A marca Ford, tá? Produção em massa. O ritmo do trabalho era baseado na velocidade da esteira. Agora sim é como o filme que nós assistimos. Que o Chaplin ficava apertando os parafusos, lembram disso? E a esteira ia passando e o trabalho dele era apertar parafusos e ele começou a surtar por conta disso. Lembra do filme? E aí ele trabalhava tanto que o dono da fábrica não queria que ele parasse para almoçar. Ele tinha que comer. Aí inventaram uma máquina lá de alimentar os funcionários enquanto trabalhavam, né? Meio absurdo, mas era uma realidade, tá? Produção também de grandes estoques e o trabalhador realizava uma única tarefa também, tá? Estados Unidos, início do século XX. O Fordismo, ele foi baseado no Taylorismo, só que com uma versão melhorada teoricamente, tá? Porque quem ditava o ritmo do trabalho era a esteira, tá? E nós vamos para esse aqui agora. O Toyotismo, beleza? Ele foi criado pelo Eiji Toyoda e o Taishi Ohano, tá? Que é
que são os fundadores da Toyota mesmo, tá? Então, Tava esperando você falar isso. Que eles são, eles são donos da Toyota, então. é isso mesmo, né? Colocaram o nome de Gente, eles não Toyota. têm nenhuma atividade pra mim. Criatividade, né? Bom, nesse caso aqui, era um pouco diferente, tá? A produção era em pequenos lotes, beleza? O ritmo de trabalho baseado na demanda. E o mais importante, ó, não faziam estoque, não tinha produção de excedente. E o trabalhador realizava múltiplas tarefas. Nesse modelo aqui, evitava-se o desperdício de matéria-prima, tá? Se você tem um produto em estoque e ele não é vendido, você precisa baixar o preço do produto para poder vendê-lo, ok? Nesse caso aqui, eles só produziam o que era, o que já estava vendido, tá? E aí, eles tinham ali um termo utilizado que era just in time, tá? Ou o tempo regulamentado de trabalho, tá? Que não produzia o excedente, beleza? Esse mapinha aqui eu vou mandar para vocês também, daí vocês coloquem no caderno, certo? Combinado? Bom. Pronto, eu uma pergunta. Fala, amor. Pode falar. O capitalismo monopólio que você falou poderia também ser chamado de capitalismo financeiro? Isso. Que é quando acontece a junção da indústria e dos bancos. E aí o dinheiro ele não fica mais acumulado no lugar só. O dinheiro passa a circular o mundo aí. Tá? Por quê? Como a Júlia havia perguntado, as indústrias não ficavam mais só no seu país de origem, ficava só nos Estados Unidos, ou só na Europa, ou só na Inglaterra, ou só na França. Eles começaram a colonizar os países da África, e aí eles dividiram lá na conferência lá de Berlim, eles dividiram o território, e aí cada país que ficou com a sua parte, que não tinha ninguém morando no continente africano, não era assim que funcionava? Era um continente desabitado, né? Não tinha ninguém morando lá mesmo, né? E aí era fácil, era só ir lá e invadir, né? Então eles pegaram, cada um pegou seu pedacinho ali de terra, né? Que eram pedaços enormes, continentes, países inteiros, e instalava sua fábrica ali, explorava matéria-prima e teoricamente gerava emprego, mas o objetivo mesmo era vender os seus produtos, tá? Eu falei que não tinha ninguém, gente, mas foi de uma forma irônica, porque era um continente habitado, e naquele período ele já era habitado, tá? Então eles chegaram lá sem pedir licença para ninguém, invadiram o território e simplesmente dividiram, cortaram em fatias o continente africano, e cada país ficou com uma, duas ou três partes para a produção industrial, né? Então, como as fábricas não ficavam mais nos seus países de origem, elas iam e começaram a ir para as novas colônias aí, o dinheiro também tinha que circular o mundo de alguma maneira, né? A gente chama de capitalismo financeiro. Tá? Então teve uma reunião lá, uma assembleia, um tratado, que decidiu que o dólar ia ser a moeda oficial de negociação, tá? E aí eles começaram, essa forma de comércio começou a existir no mundo. Tá? E ela persiste até hoje, porque quando você compra alguma coisa pela internet, no site da China, por exemplo, você paga em dólar, né? É a moeda oficial do comércio aí no mundo, ou em euros agora, tá? Então, como tarefa, eu vou pedir para vocês lerem as páginas 23 e 24. Eu já coloquei lá no Classroom, tá? Eu liberei lá. Então, vamos fazer a leitura. A atividade não precisa fazer ainda, tá? Se vocês quiserem, eu posso colocar o link para quem não assistiu, ou para quem quiser assistir de novo, o link do filme do Chaplin lá na plataforma, porque tem no YouTube o filme completo. Então eu coloquei para o 9º ano, se vocês quiserem eu posso liberar para vocês, eu coloco lá na página de vocês também, para quem não assistiu ainda, ou para quem quiser assistir de novo, tá? Então, seria ótimo, Pro. Oi? Seria ótimo, porque eu não assisti. Eu vou mandar. Eu vou mandar o link para vocês, tá bom?
Aí é só entrar lá, tá completinho no YouTube, tranquilo para assistir. Então, tarefa, leitura da página 23, 24 e 25. Tá bom? Vamos anotar aqui. Tarefa, no bate-papo. Tarefa, ler as páginas 23, 24 e 25. Ok? E quem quiser assistir ao filme. Tempos Modernos, o nome. Ou quem não tiver o link, só procurar no YouTube Tempos Modernos Chaplin e já aparece lá de cara. Então tá bom, galera, tá acabando nossa aula, a gente se vê na quinta-feira, beleza? Certo?